Olá, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra cujo tema é porque o Senhor permite que nós passamos pelo deserto. E eu queria meditar com os irmãos aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 2. Moisés, a impressão que se dá é que Moisés estava se findando ali os 40 anos, aos quais eles haviam passado pelo deserto, e Moisés reúne agora aquela nova geração, já que os mais velhos que haviam saído do Egito, apenas Caleb e Josué haviam sobrevivido e os outros haviam tudo morrido no deserto porque eles murmuraram contra o Senhor. E a impressão que se dá é que Moisés reúne agora aquela nova geração para lembrar eles das experiências que eles passaram e o quanto Deus cuidou deles. E então Moisés vai explicar para eles: olha, não esqueça, vocês passaram esses 40 anos no deserto. Então, e Moisés vai dar um motivo porque eles passaram pelo deserto. Amém? Eu quero compartilhar isso. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Então, quando nós vemos essa palavra aqui, Moisés estava escrevendo para eles: olha, para te lembrares de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. O Senhor havia guiado eles ali por 40 anos naquele deserto. E se o Senhor guiou, quer dizer que o Senhor estava junto com eles. Essa é a primeira verdade. E às vezes nós também entramos no deserto. É lógico que nós, aqui no Brasil, não vamos passar por um deserto, porque aqui nem tem deserto. Mas eu falo no sentido figurado. Deserto é um lugar de solidão, um lugar que a vida é escassa, um lugar de dificuldade. E tem momentos na nossa vida que nós passamos por desertos. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por momentos ruins. Tem épocas que o dia mal chega na nossa vida. Tem épocas que nós entramos num deserto. Mas nós não estamos sozinhos. Assim como Deus estava guiando aquele povo, o Senhor também está conosco, nos guiando no deserto. Então, Moisés fala assim: lembrarás pelo caminho que o Senhor te guiou nesse deserto. Uma coisa que eu aprendo aqui: nós temos que ter memória, nós temos que ter lembranças. Quando surgir outras provas, eu tenho que lembrar: peraí, eu já passei no deserto com o Senhor estava comigo no deserto, o Senhor me deu vitória no deserto. Eu aprendi a conhecer quem era o meu Deus no deserto. O deserto, ele é uma escola, é no deserto que nós aprendemos quem é Deus, é no deserto que nós mostramos quem nós somos. É no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. Então nós temos que lembrar nos momentos de dificuldade, na nossa experiência passada. Davi, quando ele estava para enfrentar Golias, o rei não estava acreditando nele, ele falou assim: peraí, rei, eu tenho experiência com Deus. Quando eu apacentava as ovelhas, veio o leão e o urso, e eu peguei pela barba e os matei. Então Davi, para enfrentar ali, estava quase para enfrentar um gigante. Ele olhou para aquela adversidade e falou: eu tenho experiência com Deus. Quem sabe você possa estar passando por uma dificuldade nesse momento. Talvez você possa estar no meio de um deserto, num processo. Mas não esqueça das experiências que você já teve com Deus. Deus não muda e continua o mesmo. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso que está conosco todo o tempo, nos guiando no meio do deserto. E o Senhor estava guiando eles ali com um propósito. Tudo na vida do cristão tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Nós não estamos vivendo aqui nessa terra simplesmente por viver. Ou o Senhor não nos coloca numa situação que parece um deserto simplesmente para a gente passar ali e sofrer. Não, o Senhor tem um propósito em tudo. Tudo concorre para o nosso bem. No final nós vamos enxergar: foi bom ter passado por esse deserto. Então nós vemos aqui: e lembrarás de todo o caminho que o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Então era o final já da prova. Estava quase acabando aqueles 40 anos. Estavam quase entrando na terra prometida. E Moisés não ia entrar, porque ele não teve paciência. Ele era para conversar com a pedra. Ele bateu na pedra. Aquela pedra tipificava Cristo. Perdeu a bênção porque não soube controlar suas emoções. Então nós temos que aprender a controlar nossas emoções para nós não perdermos bênção. Moisés perdeu uma bênção porque não controlou sua emoção. Então nós temos que ter domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo, para que possamos
controlar nossas emoções e não ficar irado e brigar, discutir e perder a bênção. E depois ele diz assim, né? Que te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar. Então eu quero pregar um pouco sobre isso. Por que o Senhor permite que nós entramos no deserto? 3 motivos nós vemos aqui. Ele diz aqui humilhar. Aí você pode pensar, mas é pesado, Deus vai permitir que eu ir no deserto para me humilhar. A Bíblia diz que o Senhor, ele abate os que são exaltados, para que seja humilhado. E tem momentos, tem pessoas às vezes que precisam entrar no deserto para elas se enxergarem. Ou, por exemplo, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele estava muito exaltado. E o próprio Daniel avisou ele. Mas passou-se um ano e ele, na sacada do palácio dele, falou: olha a grande Babilônia que eu construí com a minha força para a minha glória. E por causa disso ele foi tirado entre os homens e foi morar entre os animais. Até que passasse 7 tempos e ele reconhecesse que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra e toda a glória. Mas ele foi humilhado ali por um tempo, para que ele tomasse posição. Nós vemos também, se nós olharmos a vida de José, enquanto jovem, morava com seus pais, mas teve um momento da sua vida que ele foi lançado, tiraram a sua capa, lançaram ele num poço, zombaram, riram dele, e depois venderam ele para os ismaelitas, foi morar no deserto, foi humilhado pelos seus irmãos ali. Deus permitiu, mas era um processo. Tem momentos na nossa vida que Deus permite que nós entramos no deserto e a gente passe por uma certa humilhação, mas tudo Deus tem um propósito. O Senhor tem um porquê disso. Lá na frente nós vamos olhar, entender e falar: foi bom ter passado por isso. José passou por humilhações, mas lá na frente ele não era mais aquele menino que morava com seus pais, se tornou um homem sábio através do deserto que ele passou, através das humilhações que ele passou em certos momentos da sua vida. Depois nós vemos aqui que o próprio Senhor Jesus, naquela cruz, foi crucificado, as pessoas zombavam dele, falavam: olha, se você é o Filho de Deus, desça aí dessa cruz. As pessoas que passavam zombavam. De certo ponto foi humilhado ali. Mas em tudo o Senhor tem um propósito. Em tudo na nossa vida. Tem momentos que nós passamos por humilhação, mas nós, em vez de se rasgar e brigar, nós temos que perguntar para o Senhor qual é o propósito disso. E ainda que nós não entendemos no momento, mas nós temos que crer e confiar que Deus está no controle e que o deserto é pedagógico, que o Senhor está usando aquele momento para nos ensinar algo. Então nós vemos mais aqui. Então o primeiro era humilhar. E depois diz assim: para te tentar. Quando eu fiquei olhando sobre isso, tentar é meio pesado. Mas na verdade o sentido aqui é tentar no sentido de provar. Porque Tiago vai escrever que ninguém ao ser tentado diz que está sendo tentado pelo Senhor. Porque cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Tiago vai falar isso na sua carta. E é verdade. O que na verdade Moisés estava dizendo aqui é que o Senhor guiou eles no deserto, aqueles 40 anos, para eles no sentido de tentar, mas no sentido de provar. O deserto era um lugar de passar por provações, para ser provado, para ver se eles mereciam entrar na terra prometida. Porque aquela nação, embora eles haviam sido tirados do Egito, mas o Egito ainda continuava no coração deles. Muitas vezes, nos momentos de dificuldade, eles murmuravam e falavam assim: mas lá no Egito tinha cebola, no Egito tinha pepino. Chegaram até a falar: eu cansei de comer esse pão vil, falando do maná. Então, o deserto era um lugar ao qual eles estavam sendo provados. E às vezes nós também somos provados. Jó passou por tantas provações, perdeu a saúde, perdeu os bens, os filhos, mas o Senhor estava provando, o Senhor estava ali no controle das coisas. E tem momentos que nós também passamos por provas, mas o Senhor está conosco ali no momento das provas. Como um professor está na sala de aula, junto aos alunos ali passando pela prova, o professor está em silêncio, mas ele tem controle sobre toda a situação. O Senhor está conosco no deserto quando nós estamos passando por prova. Às vezes ele vai estar em silêncio, mas não quer dizer que ele não esteja conosco. E também não quer dizer que ele não tem controle sobre tudo. O Senhor tem o controle sobre tudo e Ele está conosco, nos guiando no meio da prova. Temos que crer, confiar e acreditar que vai dar certo, que o Senhor está conosco, que o final da prova
é vitória, é bênção. Nós vemos que Abraão foi provado, o Senhor pediu para ele o único filho dele, o único filho, a qual ele tinha tido na velhice. Mas Abraão tinha experiência com Deus e ele iria sacrificar aquele filho. Mas o Senhor falou para ele: não toque no menino, agora eu sei. Foi provado, mas passou pela prova. Nós também somos provados. O próprio Senhor Jesus, ele foi provado. Aliás, o próprio Senhor Jesus foi levado para o deserto. Nós vemos Mateus capítulo 4, que após sair do Jordão, o Senhor o conduz para o deserto. E lá no deserto ele foi provado, passou por provações. E nós também somos levados para o deserto, onde somos provados. Mas o Espírito de Deus estava com o Senhor Jesus ali. O Senhor está conosco no deserto, no meio das provas. Temos que confiar no Senhor, embora nós não entendemos e não temos total conhecimento de tudo que está acontecendo, mas nós temos que crer com o nosso coração que Deus está conosco, nos provando, e no final daquela prova nós vamos escolher bênçãos. Nós vamos ganhar intimidade com o Senhor, nós vamos acreditar mais no Senhor, passar a depender mais do Senhor. Esse era o propósito do deserto. O deserto era para tirar o Egito do coração daquele povo, mas o deserto era para eles aprender a ter intimidade com Deus, aprender a depender de Deus. E nós temos que depender de Deus. Nós não podemos confiar na nossa força, nem no nosso entendimento. A Bíblia vai dizer isso, que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor, é do Senhor que vem a nossa bênção. A Bíblia diz isso, é necessário que aqueles que aproximam do Senhor creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor é real, Ele é vivo, Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele é o nosso galardoador. A nossa bênção vem das mãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. E depois nós vemos aqui uma outra parte. E para saber o que estava no seu coração, se guardaria os mandamentos ou não. Então eles foram mandados ali para aquele deserto, ainda que o Senhor estava com eles ali, provendo eles, tirando água da rocha, estava ali como uma nuvem protegendo do calor do sol, estava ali como uma luz guiando ele à noite. O Senhor estava ali todo o tempo provendo, mandando maná, mandando carne, cuidando, zelando no meio do deserto, mostrando para eles que Ele é o grande eu sou, mostrando para eles que Ele é o Deus Todo-Poderoso, ensinando a eles que eles deveriam depender de Deus, que o Senhor cuida, que o Senhor guarda, que eles não eram mais escravos, mas eram propriedade de Deus. Deus queria que eles enxergassem isso. E o deserto às vezes surge na nossa vida, para nós às vezes sermos humilhados, sim, para nós passarmos por provas, sim, mas para nós aprendermos a depender de Deus, a conhecer quem é Deus, a ter intimidade com o Senhor, para que venhamos a orar mais, a buscar mais a presença de Deus, a derramar nosso coração diante do Senhor e confiar nele. Às vezes nós entramos no deserto, mas o Senhor está conosco, nos guiando. Não podemos esquecer das coisas, temos que ter memória. Às vezes temos que lembrar das experiências aos quais já tivemos com o Senhor. E deserto é para aprendermos a ter experiência. Deserto é uma escola do Senhor. E aqui diz para saber se está no seu coração, se guardaria ou não. O Senhor não quer que nós venhamos a ser religiosos, que venhamos adorar Ele apenas com a boca, mas Ele quer que nós venhamos adorar Ele com todo o nosso coração. O Senhor falou que Ele está atrás dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor não quer que eu seja apenas metódico, ou que eu vá numa igreja apenas para bater cartão, e quando eu sair da igreja eu ficar vivendo a minha vida de qualquer jeito, ou de qualquer forma. Mas Ele quer que eu o adore em todos os lugares, seja na minha casa, ou seja na igreja, ou seja no serviço, ou seja na rua, em qualquer lugar, que eu seja usado como um vaso para proclamar o Evangelho, ou para levar vida, ou para anunciar as boas novas, mas que o mundo possa enxergar que não vivo mais, mas que Cristo vive em mim. Deserto é lugar para mostrar se eu sou ou não cristão, porque
na igreja, aleluia, glória a Deus, na igreja, mas no mundo secular, quando eu estiver longe dos irmãos, ou quando eu estiver sozinho, ou quando eu estiver na minha casa, junto à minha família, ao meu cônjuge, aos meus filhos, ou no serviço, ali também eu preciso ser cristão, ali também eu preciso dar bom testemunho, porque o Senhor não me deixa, o Senhor não está comigo somente na igreja, ou na missa, quando está ali, não, o Senhor está comigo em todo lugar, em toda parte. O Senhor não nos deixa. Jesus falou: eis que estou convosco até a consumação do século. Jesus está conosco em todo o tempo, Ele não nos deixa. Então o deserto serve para mostrar se eu sou adorador ou não, para mostrar se eu estou adorando o Senhor só com a boca ou estou adorando Ele de todo o meu coração. Então o Senhor permite nós entrar no deserto? Permite. Para quê? Para humilhar. Existem homens de Deus que foram humilhados, mas que no final eles foram exaltados. José passou por muitas humilhações, mas no final foi exaltado. Para provar, homens que foram provados, mas que foram exaltados. O próprio José foi provado, a mulher de Potifar queria ter relações com ele e ele não pôde. Se nós olharmos para a vida de José, ele poderia até, como homem, pensar: estou longe da minha família, por tantas provações, por tantas dificuldades. Mas não, ele tinha um temor, tinha comunhão com o Senhor, ele era íntegro. Ele não queria se contaminar, porque ele adorava Deus, e nós temos que pensar isso. Eu não quero entristecer o Espírito de Deus que habita em mim. Então o Senhor permite que nós entremos no deserto, para humilhar, para nos provar, ou para saber o que está no nosso coração. Mas o deserto é o lugar de intimidade e comunhão. O deserto é uma escola onde nós aprendemos a conhecer quem é Deus. No deserto nós aprendemos a enxergar quem nós somos mesmo. Porque às vezes é fácil na igreja usar uma máscara e ser uma pessoa ali. E às vezes quando chega em casa é grosso e mal educado com as pessoas. Mas nós temos que ser a mesma pessoa em todo lugar. Ser manso e humilde, ser amável, ser cheio do Espírito Santo. Fazer diferença. E Moisés estava falando isso para eles. Olha, vocês lembram, vocês passaram por esse deserto. Mas que esse deserto vocês tenham deixado o Egito para trás e aprendido a conhecer quem é Deus. E que esse deserto possa ter servido de experiência para vocês agora entrar na terra prometida. Nós passamos pelo deserto, mas o deserto é lugar de nós deixarmos o Egito e caminharmos para Jerusalém espiritual. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.